Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e eu sou o criador do projeto Jovem Jurista. No vídeo de hoje, vamos encerrar definitivamente a nossa série sobre as fontes do direito. Eu vou falar hoje da última fonte do direito, que é a doutrina. Se você está chegando agora no canal, saiba que eu fiz uma série de vídeos sobre esse tema das fontes do direito, que é um dos principais temas da introdução ao estudo do direito. No vídeo 1 eu falei da teoria geral das fontes do direito, no vídeo 2 eu falei dos costumes, no vídeo 3 e 4 eu falei da legislação e no vídeo 5 e 6 eu falei da jurisprudência. É por isso que você está vendo aí como título Fontes do Direito 7, a doutrina, né? A doutrina é o 7º e último vídeo do nosso curso sobre fontes do direito. Se você chegou até aqui, é porque realmente você é um aluno interessado. A primeira coisa que temos que saber da doutrina é a sua etimologia. O que é que significa isso, essa doutrina? A doutrina vem da palavra doctrina, do verbo doceo, do latim, que significa ensinar, instruir. Assim, etimologicamente, doutrina é o resultado de um pensamento sistematizado sobre determinado problema e ela tem dois objetivos. Ensinar e impor uma ortodoxia, ou seja, uma verdade sobre determinado tema. Esse é o grande objetivo da doutrina, dizer qual é a correção argumentativa sobre determinado tema, o que é aquele tema. Então, para elaborar esse conceito, a gente poderia dizer que a doutrina consiste no conjunto de atividades intelectuais desempenhadas pelos juristas, que abrange pelo menos 3 tipos de atividade. Primeiro, os ensinamentos dos professores, que estão lá, seus professores que estão lá na sala de aula, ou eu que estou aqui nessa sala de aula virtual. Segundo, a publicação de trabalhos acadêmicos sobre esse tema, livros, capítulos de livros, artigos, artigos em anais de congresso. E, em terceiro lugar, os pareceres dos jurisconsultos, os pareceres dos juristas especialistas naquela temática. Por exemplo, recentemente a gente teve o debate sobre o impeachment e surgiram muitos pareceres de inúmeros juristas de muita qualidade, juristas brasileiros, que opinaram se deveria ser procedente ou não o impeachment da presidente. Então esses pareceres, essas opiniões jurídicas, que não são vinculativas, mas formam, juntamente com o ensinamento dos professores e com as publicações acadêmicas, o que entendemos por atividades intelectuais dos juristas e, por fim, o que entendemos por doutrina. Eu vou contar um pouco da história da evolução dessa doutrina, como a doutrina surge e como a doutrina chega nos dias de hoje. Porque na teoria atual, há uma grande desconfiança, há uma grande divisão entre os próprios doutrinadores se a doutrina seria ou não uma fonte do direito. Me acompanhe até o final do vídeo que eu também vou dar minha opinião sobre isso. A doutrina, como muitas das tradições jurídicas, como muitas das coisas tradicionais no direito, surgiu em Roma. Ela surgiu de um instituto chamado Ius Publici Respondendi. Ela surge em Roma, a doutrina, com Augusto, com o imperador Augusto, quando esse imperador ele conferia a uma classe de juristas de destaques, chamados de jurisprudentes, a tarefa de responder a alguns dos problemas jurídicos mais difíceis, notadamente aqueles que se referiam aos fundamentos dos direitos e as questões não resolvidas pelos magistrados, pelos juízes. Então diziam que esses jurisprudentes, esses juristas autorizados por Augusto a fundamentar questões jurídicas, eles tinham o chamado ius publici respondendi. Então, em Roma, começou-se a dizer, e isso chegou até hoje, que a doutrina é uma espécie de communis opinium doctorum. Só que essa ideia de communis opinium doctorum só surge na época de Adriano, outro imperador romano. E Adriano,
surge essa ideia de que a doutrina seria uma communis opini doctorum, ou seja, a opinião comum dos doutores, quando esses pareceres, para terem viabilidade, eles eram uniformes e aceitos pela maioria dos iuris prudentes. Então, se esses pareceres eles fossem uniformes e fossem aceitos pela maioria dos juristas, esses iuris prudentes, ou seja, aqueles que detinham o direito de ius publici respondendi, esses pareceres tinham força de lei. Portanto, era a opinião comum da doutrina. Em 426 surgiu a chamada Lei das Citas, Lei das Citações, que determinava que os escritos de determinados juristas, excelentes juristas como Papiano, Ulpiano, Paulo, Gaio e outros, além de outros citados, eles tinham força de lei, isto é, eram obrigatórios. Avançando mais nessa evolução da doutrina com o digesto, que foi feito em 533 pelo imperador Justiniano, o imperador Justiniano ele encomenda ao jurista Triboniano para que eles organizassem todas as citações dos juristas romanos que estavam dispersas e esse digesto, esse conjunto de citações, que era como se fosse um manual de introdução ao estudo do direito, fez parte do chamado Corpus Iuris Civilis e virou referência durante a Idade Média, com a escola dos glosadores, pós-glosadores e a escola dos comentadores. O direito romano era uma grande referência. Pense num período em que não existiam ainda a codificação, não existiam os grandes códigos. A legislação era totalmente dispersa e os ensinamentos dos doutrinadores eram totalmente dispersos também. Então, por isso que o Corpus Iuris Civilis ele era dotado dessa autoridade. Saindo um pouco dessa história medieval, mas ainda na Idade Média, é interessante notar que em 1499 surgiu a chamada Pragmática de Madrid. As ordenações afonsinas, lá da Espanha, dispunham que, ante a falta de lei para resolver determinados problemas, eram obrigatórias a opinião de alguns pós-glosadores, alguns juristas que comentavam o direito romano. Esta disposição, entretanto, durou muito pouco, foi revogada pouco tempo depois. E atualmente, qual é o problema da doutrina atualmente? É que atualmente gerou desde o século XIX a chamada positivação do direito. O direito que estava disperso vivia uma tradição oral. Em Roma, a tradição típica era oral. Por isso que a doutrina tinha uma grande força na influência dessa tradição oral. A doutrina era a parte escrita da ciência jurídica romana, digamos assim, dos iuris prudentes romanos. Então, como a lei não era proeminente e o saber jurídico era um saber nitidamente oral, a doutrina tinha uma grande força. A questão é, com a positivação do direito, com o fato de que a lei, como a gente viu lá nos vídeos 3 e 4 sobre a legislação, ela tem uma grande força hoje, é a principal fonte do direito. Como é que fica a doutrina? Se a doutrina surgiu justamente no período em que a tradição jurídica era oral, e agora que a tradição jurídica é escrita, como é que fica esse papel da doutrina? Será que a doutrina é mesmo ainda uma fonte do direito? Bom, eu acho que a doutrina é sim uma fonte do direito, pois a doutrina é que molda e sistematiza vários institutos jurídicos. E embora a doutrina brasileira atualmente não cumpra muito o seu papel, que é um papel de vanguarda jurídica, a doutrina desde Roma, os iuris prudentes eram aqueles juristas mais competentes de uma determinada sociedade. Então, eles que propunham os institutos jurídicos, eles tinham um papel de vanguarda. A doutrina brasileira não tem esse papel de vanguarda, a maioria da doutrina brasileira. O que é que a doutrina brasileira faz, principalmente influenciado pela questão dos concursos públicos? A doutrina brasileira só descreve a lei e descreve as decisões jurisprudenciais. Mas a maioria da doutrina, ela não tem esse papel de vanguarda, não tem um papel ativista na geração de novos entendimentos, novas decisões judiciais e novas configurações legislativas. Seria muito bom que a doutrina voltasse a doutrinar, ou seja, voltasse ao seu papel de vanguarda.
Visto isso, precisamos saber quais são as atividades da doutrina. E eu estou me guiando aqui pelas lições do professor Paulo Nader no seu livro de Introdução ao Direito. Paulo Nader vai dizer que existem várias atividades em que o doutrinador pode fazer. E essas atividades são fundamentalmente diferentes e atendem a objetivos diferentes. Veja, ele divide, por exemplo, por análise do instituto. São duas formas que um doutrinador jurídico pode analisar um instituto. Através, por exemplo, de manuais, que é a forma mais geral, e depois através de monografias. Como são os manuais? Manuais é um modo mais comum e é o primeiro passo para o estudo do jovem jurista. São aqueles escritos mais longos e mais gerais, que explicam o instituto de uma forma introdutória, geral e normalmente não muito aprofundada. É o primeiro contato do jovem jurista com a tradição jurídica, com determinado instituto jurídico. Então, quando você vai estudar direito penal, aí você pega um curso de direito penal de Rogério Greco, de Fernando Capês, de Luiz Flávio Gomes, de César Roberto Bittencourt. Se você vai estudar direito constitucional, você pega o manual de Luiz Roberto Barroso, Paulo Bonavides, o Adi Lamego Bulos e outras figuras tarimbadas do direito constitucional. Então esses manuais, eles descrevem uma série de institutos, normalmente todos os institutos daquele ramo jurídico, só que de forma introdutória, de forma geral, de forma não aprofundada. Como eu disse, é o primeiro contato do jovem jurista com aquele tema, né? A segunda forma do jovem jurista entrar em contato com um tema e ainda está nessa classificação de por instituto, são com as monografias. As monografias já são diferentes dos manuais. São estudos mais pormenorizados e mais profundos sobre determinado tema. Por exemplo, no âmbito do direito constitucional, tem uma monografia chamada Transconstitucionalismo, do professor Marcelo Neves, que ele analisa um tema mínimo do direito constitucional, que é o transconstitucionalismo. Então, no âmbito do direito penal, tem um livro chamado de Individualização da Pena, que é do Guilherme de Souza Nutti. Então, ele analisa um aspecto do direito penal. Então, as monografias analisam coisas mínimas. Por exemplo, no âmbito da filosofia do direito, o meu livro sobre o conceito do direito em Marx. Marx tem uma grande filosofia, um grande espectro de temas. Eu analisei uma coisa mínima do pensamento marxista, por exemplo. Então, as monografias, elas têm essa tendência de ser mais profundas, estudarem temas menores e de forma bem aprofundada mesmo. A segunda forma do doutrinador doutrinar é com os verbetes. A primeira forma é por análise do instituto, que pode ser manuais ou monografias. A segunda forma é por verbetes. O que são verbetes? Eles são comentários curtos e objetivos sobre determinado instituto jurídico ou sobre algum aspecto de alguma disciplina jurídica. Ele serve para consultas rápidas e não aprofundadas. Por exemplo, Dicionário Jurídico Tributário, que é do professor Eduardo Marcial Ferreira Jardim. Então, esse dicionário jurídico tributário é para você ter noções de poucos verbetes. Ou esse dicionário aqui, ó, Dicionário de Filosofia do Direito. Então, são verbetes curtos, muito maior que um dicionário comum, é evidente, são verbetes de 2, 3 páginas, mas analisam de forma introdutória e de forma geral os institutos, por verbetes, não, são diferentes dos manuais. Uma terceira forma da doutrinar é através dos comentários a artigos de leis. Este modo também é muito comum e consiste no fato da doutrina explicar o significado e a abrangência dos dispositivos legais. É o ideal para o jurista realizar consultas rápidas a algum dispositivo legal de algum ramo do direito positivo, tendo, portanto, grande utilidade, tanto teórica quanto prática. Você quer saber o que significa
noite naquela agravante em furto noturno. Então, qual é o conceito de noite para a doutrina e a jurisprudência? Então, você vai lá no código rapidamente. Então, e vários outros institutos. Por exemplo, se você quer um código comentado de direito civil, esse código comentado é nessa característica de a doutrina quando faz comentários por códigos. Ou esse aqui de direito penal, das leis penais especiais. Então essa lei também é um código comentado. Então é ideal para a prática jurídica quando você não tem muito tempo para se debruçar sobre determinado assunto. A última atividade da doutrina, veja, a primeira a gente viu que é por análise do instituto, que pode ser por manuais ou monografias. Depois uma outra forma que a gente viu foi por verbetes, aqueles dicionários. Depois foi por códigos comentados, né? Aqueles que a gente viu do direito penal e do direito civil. E a última atividade da doutrina é comentários de jurisprudência, que é similar ao método anterior de comentários de leis, porque busca interpretar e criticar a jurisprudência predominante dos tribunais. Aí, por exemplo, os tribunais fazem uma série de informativos jurisprudenciais. Existe esse livro aqui, ó, de processo penal. Deixa eu ver o foco, pegou o foco, em que ele faz um comentário sobre as decisões judiciais em torno do processo penal. Esse outro livro aqui que comenta as mais importantes decisões jurisprudenciais do direito internacional dos direitos humanos, lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então isso é uma outra forma da doutrina doutrinar. Então existem essas 4 formas da doutrina exercer o seu papel. Mas quais são as funções da doutrina? Bom, a doutrina, segundo o professor Paulo Nader, ela tem uma função prática, uma função crítica e uma função criadora. A função prática consiste no conjunto de análises que os juristas realizam visando a sistematização dos institutos jurídicos e as suas aplicações aos problemas do cotidiano. A segunda função é de uma atividade crítica. Muito mais do que a interpretação dos institutos jurídicos, cabe à doutrina criticar alguns desses institutos visando a sua superação. Por exemplo, na década de 80 havia a chamada legítima defesa da honra, que era uma configuração doutrinária que buscava legitimar o assassinato de uma mulher que estava traindo seu marido. Se o marido chega em casa, todo feliz, querendo ver a mulher está na cama com outro. Ele podia matar essa mulher e uma das defesas era a legítima defesa da honra. Obviamente que o contrário não acontecia. Se o marido estivesse em casa com outra e a mulher não tinha honra, só o marido. Então, depois de muita crítica da doutrina, dos movimentos feministas, dos movimentos de direitos humanos, é que essa ideia da legítima defesa da honra foi superada. Então, uma das funções da doutrina é essa atividade crítica. A terceira função da doutrina, segundo o professor Paulo Nader, é de uma atividade criadora. É natural que da atividade crítica se passe a atividade criadora. Isto é, da crítica de um determinado instituto jurídico que os doutrinadores julguem que é inadequado, se passe a proposta de um novo instituto jurídico. Embora essa mudança tenha levado décadas, saímos do paradigma da legítima defesa da honra, em que um homem poderia assassinar a sua mulher que estava traindo ele, e assim, se legitimava a violência contra a mulher. Saímos desse paradigma de que a mulher é um nada para o paradigma da proibição da violência física, moral e psicológica da mulher, que foram consagradas na Lei Maria da Penha. Veja que se não tivéssemos essa atividade crítica, jamais teríamos a atividade criadora. Então foi depois de muito ativismo da doutrina que conseguimos chegar à formação da Lei Maria da Penha. Então são essas as 3 funções da doutrina. Uma atividade que a gente pode chamar de interpretativa, que o Paulo Nader chama de prática, uma atividade criadora, e uma atividade crítica e uma atividade criadora. E por fim, eu quero, para finalizar a nossa aula, mostrar a similaridade entre a doutrina e o argumento de autoridade. Eu gravei um vídeo, muito antigo por sinal, sobre o argumento de autoridade. Quem tiver interesse, clique por aqui. Então, o argumento de autoridade é o quê? É uma técnica argumentativa de citar a opinião de um jurista
que é reconhecidamente um especialista em determinada matéria. Notadamente, quando a doutrina deste jurista foi responsável pela criação legal de um determinado instituto jurídico. Então veja que a doutrina, o papel de vanguarda de um doutrinador necessariamente o torna autoridade para falar desse determinado assunto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o papel da doutrina como fonte do direito. E aqui eu me despeço do nosso curso Fontes do Direito. Foi muito legal fazer esse curso de 7 vídeos sobre fontes do direito. Espero que vocês tenham aprendido tudo sobre fontes do direito. E claro, vocês não têm que ficar só nos vídeos. Vocês têm que ir para os manuais que eu indiquei e aprofundar os seus estudos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Dá um gostei aqui embaixo e compartilha esse vídeo nas redes sociais. Até um próximo vídeo. Tchau!